Vamos aprender aqui do Senhor, já que estamos no momento de afrontas espirituais, batalhas espirituais. Falamos na semana passada sobre prisões espirituais. Considero uma palavra muito forte, irmão, muito forte mesmo. Aconselho você aí no YouTube a assistir a palavra da semana passada, porque, francamente, todo cristão precisa ouvir o que foi ministrado aqui domingo passado. E caminhando por essa linha sobre espiritualidade, e que nós como igreja do Senhor precisamos estar atentos com os nossos olhos abertos, porque a igreja cristã, especialmente eu falo pela brasileira porque é aqui que eu moro, a igreja brasileira ela está muito estacionada, ela está muito parada, ela está dormente na verdade. Você já viu quando um membro seu adormece? Às vezes à noite, já passaram por isso, gente? Você deita assim com a cabeça no braço, aí você fica ali, ó, nessa posição. No meio da noite você acorda, parece que você não tem braço. Não é? Parece que seu braço vai soltar do lugar. E meu Deus, segura. O braço parece que tem uns 10 quilos. Você não sente ele não tem movimentos. Vocês não tomam susto não, gente? Ah, eu tomo susto, viu? E aí depois dá uma agonia, fica formigando. Você sabe que a igreja está parecendo esse braço? Esse braço que está dormente, pesado, e que não tem mobilidade, ele não se movimenta só. Assim estamos nós dormindo em fé. E o diabo semeando coisas, semeando distrações, semeando desânimo e tantas outras coisas que são muito sutis. Ele não está atacando a igreja diretamente, ele está sorrateiramente, sabe? De sapatinho de veludo. Os grandes eventos hoje, irmão, os eventos grandes das igrejas hoje, é mais ajuntamento para você pagar um ingresso e ir assistir 10 cantores. Você veio aqui ver quem? Vim ver cantor fulano de tal. Ué, cantor fulano de tal? Quem é cantor fulano de tal? Eu não estou nem aí para ele. Se eu for lá no evento, eu vou ver quem? Eu vou ver Jesus. E hoje quase você não vê curas, libertações como acontecia antes. Os estádios, irmãos, eram cadeiras de roda, eram muletas, era cego enxergando, surdo ouvindo, aleijado andando, e era aquela festa. Hoje os eventos é mais para a pessoa ficar chorando, emocionada e sai de lá a mesma coisa. Então tudo isso é sinal de uma igreja que dorme. Nós precisamos despertar. E o diabo está aí para fazer o que ele veio fazer: roubar, matar e destruir. Mas hoje eu gostaria de te dar uma outra perspectiva a respeito de vencer na vida. A respeito de vencer as suas situações. Porque a gente está adaptado a enxergar a vitória como uma conquista nova. Todas as vezes que alguém conta um testemunho, irmãos, geralmente os testemunhos são de alguma conquista, de algo que a pessoa adquiriu, de algo que ela viveu. E glória a Deus, é isso aí, o caminho é esse mesmo. Mas a gente se acostumou a enxergar vencer e vitória só nessa direção. Na direção de uma conquista nova, na direção de algo diferente acontecendo na nossa vida. A gente acostumou a enxergar vencer como algo que eu conquisto, vivo, e eu posso ter evidência disso, prova disso, sabe? Testemunho disso. Mas quando você entende que vencer pela ótica de Deus não é isso, aliás, não é só isso, você começa a guardar o seu coração. Pastor, eu não estou entendendo nada, vou explicar. Paulo foi o homem, o apóstolo, que mais entendeu o mundo espiritual. Se você observar, as cartas dele é tudo direcionada para esse ponto. Ele foi o homem que falava de guerras espirituais, os discípulos não falaram isso, embora caminharam com Jesus. Mas Paulo foi o único que fala de batalha espiritual, de peleja espiritual, de que existe um mundo espiritual. Mas em todas as falas de Paulo, ele sempre volta para um ponto. E é isso que a gente vai ver aqui nas Escrituras. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: finalmente
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar ou estar, o que, pessoal? Firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, de novo, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam o que, gente? Resistir nos dias maus, no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firme ou inabalável. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão ou a pregação do evangelho da paz. Amém? Aqui já é o suficiente para nós? Nos próximos versículos ele vai falar das outras armaduras. Mas o que me chama a atenção e o que a gente precisa enxergar aqui nesse momento é o seguinte fato. Presta atenção que isso vai privar você, proteger você de muita frustração. Quando é que a frustração vem? Quando é que a decepção vem? Quando aquilo que eu esperava não acontece. E se aquilo que eu esperava acontece, eu venci. Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? Se aquilo que eu esperava, que eu planejei, que eu idealizei, acontece como eu pedi, eu venci. Mas, se aquilo que eu esperava, orei, me dediquei, dei o meu melhor, não aconteceu, o que é que vem no meu coração? Tristeza, frustração, revolta. A gente fica até revoltado com Deus, principalmente se você fez tudo certo. Aí você diz, eu fiz tudo certinho. A gente dá carteirada em Deus. A gente tem esse costume de dar um bocado de carteirada no Senhor. Deus, mas eu fiz tudo certo, mas eu fiz tudo direito. Por que não aconteceu como eu esperei? Por que não aconteceu da forma como eu imaginei? Porque se tivesse acontecido, eu venceria. Se tivesse acontecido, seria um testemunho. Todo mundo ia se alegrar, a gente ia ficar feliz, seria bem mais fácil. Por quê? Porque na nossa cabecinha fechada, a gente enxerga vencer e vitória quando acontece o que eu orei, o que eu determinei, o que eu pensei, o que eu me esforcei. Aí é a minha vitória, aí eu conquistei. Só que Paulo está dizendo outra coisa. Tem muita coisa aqui, irmão, escrita nesse capítulo, que a gente precisa extrair. Uma delas é, estamos em guerra. Você vai ter guerra, você vai ter luta, querendo você ou não, a gente vai passar isso. Merecendo eu ou não, eu vou viver guerras e lutas na minha vida. E glória a Deus por isso. Mas aí ele muda a ótica, ele muda a visão. Você não venceu quando você conquistou o que você queria. O maior objetivo de uma guerra na nossa vida, pega isso aqui, irmão. O maior objetivo de uma adversidade na nossa vida, o maior objetivo de uma afronta, de uma aflição, e qualquer nome que você queira dar, o maior objetivo disso é fazer com que eu me mantenha firme. Você contou quantas vezes essa palavra firme apareceu só nessa leitura que a gente fez? Mas, como eu não tenho esse entendimento, como a gente não se ofenda, aspas, é mal criadinho, é mimadinho, a gente só acha que uma batalha vencida é aquela que eu conquistei o que eu imaginei, é aquela que deu certo conforme eu orei, conforme eu pensei. Só que Paulo não disse isso aqui não, ele não falou isso. Ele disse que quando vier o dia mau, é para você estar firme. E se a maior vitória da minha vida e da sua vida não é conquistar coisas como eu pensei e como eu imaginei? E se a maior vitória da minha vida e da sua vida é permanecer firme, mesmo quando nada acontece? Nada. E quando eu digo firme, irmão, não é firme murmurando. Quando eu digo firme, não é firme reclamando.
Quando eu digo firme, não é firme depressivo, não é firme ansioso, não é firme revoltado, não, é firme esperando, é firme paciente, é firme confiando. Porque tem gente que até permanece, mas permanece questionando, mas permanece murmurando, mas permanece angustiado. E se a maior vitória que você tiver na sua vida é você olhar para os seus filhos e dizer: filhos, passei isso, isso e isso, não mudei meu caráter, não mudei minha integridade, continuei olhando para Jesus. Talvez não tenha muito dinheiro na conta para dizer que recebeu uma bolada de dinheiro no testemunho da igreja. Talvez a doença não foi curada ainda. Talvez ela não foi curada. Ah, pastora, se não for curada é porque eu não tenho fé. Você acha que a fé é só para cura? Não, irmão. A fé também é aquela que quando eu não sou curado, eu continuo olhando para Cristo. Você está entendendo? Para de direcionar a fé para um lado só. Se a fé, irmão, é meu estilo de vida, se a fé é a maior ferramenta que eu tenho, você acha que a fé ia ser unilateral? Você acha que a fé ia ser via de mão única? Só faz. Não, a fé também é aquela que me faz ficar firme, que me faz suportar quando o vento está forte. Entendeu? Quando me faz suportar, irmão, quando as coisas estão difíceis. E isso também é vencer. Vencer não é só quando eu conto vantagens. Não, foi restaurado, foi abençoado, eu prosperei, eu cresci, eu venci. Não, irmão, não é só isso que é testemunho, não. Testemunho também é: rapaz, eu não alcancei o que eu queria não, mas eu continuo firme olhando para Jesus, porque tendo o que eu quero e tendo o que eu não quero, Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu continuo lá. Meu caráter não é alterado por isso. Minha personalidade não é alterada por isso. Quantas pessoas, irmão, a tribulação altera quem ela é? Era uma pessoa alegre, feliz, virou amarga. Virou uma pessoa amarga e intragável. Ninguém nem consegue conviver com ela, porque ela é tão amarga. Mas ela outrora era uma pessoa legal. Ela outrora era uma pessoa generosa. Ela era uma pessoa feliz. Mas a luta deixou ela amargurada. A luta deixou ela chata. A luta deixou ela rígida. A luta deixou ela fechada. Aí essa pessoa, irmão, ela está firme? Ela não está. Ah, mas eu continuo na igreja. Quem disse a você que ficar firme é estar na igreja? Porque tem um bocado de gente que está na igreja e não está firme não, queridão. Tem um bocado de gente que está na igreja, ela é inconstante. Ela está na igreja, mas ela flerta com o mundo. Ninguém sabe, mas aqui dentro dela os pensamentozinhos dela. Da carnaval ela fica assistindo os blocos passar na televisão com saudade da época que ela ia. Essa pessoa está firme? Não está. Ela está vindo nos cultos, mas o coraçãozinho dela ainda tem alguma coisinha com saudade daquilo que ficou lá atrás. Isso não é estar firme. E o que Paulo está dizendo aqui, ó, você veste a armadura para ficar firme. Você entende com quem você luta? Porque ele disse a princípio: a nossa luta não é contra seres humanos, contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então quando ele diz isso, ele não está dizendo para você avançar e pegar no chifre de todo Satanás que você vê pela frente. Ele está dizendo que, embora a nossa luta não seja contra seres humanos, ou a nossa luta seja contra os principados e potestades, o ideal é que você se mantenha firme. Porque no mundo cor-de-rosa, no mundo de Disneylândia, tudo acontece como você quer. Só que esse mundo não existe. O mundo ideal é esse. As pessoas fazem o que eu quero, as pessoas são boas comigo, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho pessoas que me dizem o que eu quero ouvir. Esse é o mundo ideal. É o mundo que a gente gosta. Mas o mundo real não é assim. A gente vai se deparar com situações constrangedoras. Nós vamos nos deparar com situações que vão tirar a gente do equilíbrio, sim. Vai tirar sim do equilíbrio. Mas eu sou crente. É crente, mas é humano. Então tem situações que vão tirar você do equilíbrio, sim. Mas aí é nessas situações que eu estou armada com as armaduras de Deus e me mantenho o quê? Firme. Tem algumas semanas atrás, nesses dias aí que choveu lá no Sudeste, eu estava vendo um senhor que ele morreu praticamente de graça. Estava chovendo, uma chuva torrencial,
e ele saiu na calçada e a rua estava cheia de água, assim, água correndo, meio parecendo um rio, como a gente vê aqui em Salvador, como, né? Mal dá uma chuvinha, a cidade já fica alagada. Então a rua dele estava mais ou menos assim. E aí ele sai na porta de casa para fazer não sei o quê. Eu não prestei atenção na câmera. E aí ele sai na porta de casa, quando ele sai, ele perde o equilíbrio, a água arrasta ele. A água arrastou ele, irmão, e ele não teve força na perna para continuar de pé. A água arrastou, a correnteza arrastou, ele ficou preso debaixo de um carro. Uma picape alta, ficou preso debaixo de um carro. Nessa que ele ficou preso, graças a Deus, tinha alguém próximo que saiu correndo. Uma pessoa mais jovem saiu correndo, papai puxou o velho. Só que quando puxou o vovô, ele já tinha bebido muita água. Não resistiu. Morreu. Tá, pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Vou dizer. Quando está chovendo, você não tem que enfrentar a chuva. Você tem que parar e ficar firme. E esperar ela passar. Você acha que enfrentar a chuva é vencer, mostrar coragem? Não. Tem luta que você tem que esperar passar mesmo. E isso é estar firme. Tem situações que você vai ter que enfrentar, vai. E quando você der de cara com um leão, nem sempre você vai achar um leãozinho igual o Daniel achou, com um travesseiro para você deitar e o leãozinho não morder. Não, você vai achar um leão igual Davi. Porque Davi, quando avançou o leão avançou dele também. Você está pensando que não é? O leão estava lá tranquilinho, ele foi e rasgou, matou o leão. Ah, peraí, né, irmão? O leão avançou nele também, querido. Sabe? Foi, machucou ele, mordeu ele, mas ele matou. Isso é estar firme, igreja. Entenda que o evangelho te leva à maturidade. No evangelho não é uma lâmpada de Aladim que você esfrega e sai um gênio dali e te concede os pedidos que você quer. Não! Nós temos que aprender a ficar firme e não permitir que a nossa integridade seja alterada por isso. E principalmente não deixar de fazer a vontade de Deus porque as coisas aconteceram como eu imaginei. Não aconteceu não. Eu vou continuar na vontade de Deus. Irmão, você acha que eu estou nesse altar pregando porque as coisas acontecem do jeito que eu quero? Você acha que eu estou nesse altar pregando porque as coisas que eu pedi, tudo aconteceu? Claro que não, irmão. A gente faz a obra de Deus porque a gente está firme. Não é porque tudo é favorável. Não é porque tudo coopera. Sim, deixa eu corrigir, coopera para o seu bem. Mas nem tudo vai cooperar a seu favor. Deu para entender a diferença? Deu para entender? Vai cooperar para o seu bem no final. Mas não significa que vai estar a seu favor. Tem coisa que vai estar totalmente contra você. Mas no final vai cooperar para o seu bem. Mas como que eu chego no final? Me permanecendo firme. Não tem como, irmão. A maior vitória da nossa vida não é os troféus que eu tenho. De conquistas que recebi, de vitórias que recebi, de milagres que conquistei na presença do Senhor. Ah, eu venci. Não, eu venci quando eu precisava, a situação queria que eu falasse, eu me calei. Eu venci no dia que eu fui provocada, e eu me manti seguro em Deus. Eu não me defendi, eu deixei que Deus me defendesse. Eu venci no dia que todo mundo me rejeitou, me abandonou, mas eu não fiquei amargo com ninguém e também não deixei de acreditar nas pessoas só porque fui abandonado. Isso é estar firme. Fui rejeitado, fui abandonado, não falaram o que eu queria ouvir, não fizeram o que eu queria que fizesse, mas eu continuo acreditando no ser humano, eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em milagre. E isso é estar firme, irmão. Muda a sua perspectiva do que é vitória. Muda a sua perspectiva do que é vencer na vida. Muda a sua perspectiva daquilo que é conquistar. Vai ter ano, e talvez isso já é uma realidade para você, que dentro de um ano você não vai conquistar nada, humanamente falando. Tá? Vai ter ano que parece que o céu vai estar fechado para você. Vai ter anos
ou dias, vamos botar dia, mas eu boto ano que eu sei que talvez um ou outro aqui já tem anos orando em cima de uma coisa e não acontece. Por que não acontece, pastora? Por que Deus não opera na minha vida? Por que essa situação não muda? A situação que tem que mudar ou sou eu? É a situação que muda ou sou eu que mudo? Permanecendo firme. Permanecer firme não é rígido. Permanecer firme é confiando. Eu confio que Deus vai fazer. Eu confio que Deus vai operar. Eu confio que a boa mão dele é sobre mim. Então vai ter anos que você vai dizer assim, esse ano eu compro minha casa, e não vai comprar. E não vai conseguir. Você vai dizer, vai ter anos que você vai dizer assim, esse ano minha família é salva. E talvez não vai. Está amarrado, em nome de Jesus eu creio que vai. Mas e se não for? Eu estou firme. Eu não estou murmurando. Eu não estou questionando. Embora de vez em quando Satanás vem com as setas dele, na mente da gente. Porque é a função dele. É a função dele bombardear minha mente, meu juízo. Então se eu não conquistar, se a porta não se abrir, eu ainda estou aqui. E daqui eu não saio. E não sou derrotado porque a porta não abriu. Eu não sou derrotado porque eu insisti, perseverei e não aconteceu. Eu não sou derrotado por isso. Eu não sou um fracassado por isso. Muda a sua visão do que é vencer. Às vezes vencer é você voltar para casa com vida, abraçar teu esposo, tua esposa, teus filhos. Aquilo ali foi vencer. Não, mas ela quer voltar com um troféu de primeiro lugar. Vai ter Copa agora. Provavelmente o Brasil não ganha nada. Sim ou não? Todo Eu sei que os que ficaram calados ainda têm um pouquinho de fé. Mas eu não tenho fé nenhuma não. Eu acho que não passa das oitavas. Olhe lá se chegar nas oitavas, né? Um time ruim, retado. Mas, onde é que eu estava? Apenas um vai ganhar. Significa que os outros foram fracassados? Não. Não chegaram na Copa? Não lutaram? Ah, pastor, esse negócio aí de o que importa é competir. Isso é ideia de gente que é fracassada mesmo. Não estou dizendo que o que importa é competir, não. O que importa é ganhar. Eu vou ganhar. Mas que ganho eu terei? Você entendeu? Eu vou ganhar. Eu estou na luta para ganhar. Mas às vezes eu ganho o que eu espero. E às vezes eu só ganho mais firmeza. Às vezes a luta não vai me dar o que eu quero, mas vai me dar estrutura. A luta, quando Davi derrubou Golias, ele não ganhou o trono no outro dia, não. Ele ainda ficou 13 anos fugitivo, até ele subir ao trono de Israel de fato. Ele não derrubou Golias e no outro dia, rei Davi. Não, muito pelo contrário, irmão. Depois que ele derrubou Golias, que os problemas dele começaram. Depois que ele derrubou Golias, é que os problemas dele, Saul com inveja, queria enfiar a lança nele. O pau quebrou para Davi. Mas ele permaneceu o quê? Firme. Só chega, irmão, quem se mantém firme. E eu digo mais, não estou falando isso aqui como um prêmio de consolação não, tá? Isso aqui não é prêmio de consolação. Isso aqui não é palavra de consolação. Isso aqui é palavra de maturidade. Muita coisa esse ano na sua vida, talvez pode não correr como você imaginou. Mas se mesmo perante a adversidade, a tribulação, a angústia, você continuar firme em caráter, firme em confiança, firme em integridade, firme em santidade, não pecando porque Deus deixou de fazer alguma coisa. Deus não fez por mim. Aí ela se joga na frieza espiritual, ela se joga nos braços de Satanás, porque não aconteceu como ela esperava. Não, vai sim ter luta, vai sim ter gigante para derrubar, e se ele não cair, eu estou aqui firme, porque se ele não cair, eu também não caio. Satanás não sai não, mas eu também não saio. Eu vou ficar aqui resistindo, eu vou ficar aqui confiando, eu vou ficar aqui firme. E aí o Senhor me dará recompensa. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15,
Volta algumas páginas. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Quem sabe a sua maior vitória nessa fase da sua vida é se manter firme em Jesus. E você aí frustrado, né? Eu acho que eu não tenho fé o bastante. Eu acho que eu não estou confiando bastante. Eu acho que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou fraco. Para de ficar botando defeito em você mesmo. Você é uma bênção. Fala isso aí pro irmão, diga, você é uma bênção, meu irmão. Não fala com essa boca murcha não, senão ninguém acredita, gente. Fala forte aí, pelo amor de Deus. Fica se colocando defeito, se colocando para baixo. Eu não consigo. Tudo para mim é difícil. Para com essa ladainha. Fica firme aí, pelo amor de Deus. Fica firme na obra do Senhor. Raramente, irmão, as coisas vão acontecer exatamente como você pensou. Raramente. Isso aí, quem conta testemunho, isso aconteceu assim, 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 você não sabe os bastidores que foi para ela chegar até ali não, viu? Não fique encarando os testemunhos dos outros como se fosse a regra. Não, irmão, é a exceção. Não é todo dia aqui, que os heróis da fé estão contando milagre, não. Mas quando ele vem, irmão, vem com força, viu? Quando o milagre vem, vem com força. Então fica firme, deixa Deus fazer. Capítulo 15, verso 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Está aí na sua Bíblia também? E que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil ou não será vão. Viu que toda firmeza tem recompensa? Repete comigo, diga, toda firmeza tem recompensa. Capítulo 16, aí ainda, versículo 13. O mesmo cara que fala de guerra espiritual, de mundo espiritual, usa sempre a mesma expressão. Versículo 13. Estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé. Sejam homens, seres humanos de coragem, sejam fortes. Diga glória a Deus. Pegou, irmãos? Muda a sua visão. Repito, não é um prêmio de consolação. A vitória, aos olhos do Senhor, tem muitas faces. Uma face é eu conquistar o que eu orei, é os milagres acontecerem, essa é uma face, mas não é a única. A outra face é, não aconteceu nada, o céu não abriu, a porta não abriu, a coisa não funcionou. Ao contrário, às vezes até regrediu, mas eu continuo firme. Eu continuo de pé. Eu continuo olhando para o Senhor. Eu continuo gerando alegria dentro de mim. Eu continuo esperando com paciência no Senhor. Porque quando a bênção vem, o poder da bênção e do milagre, daquilo que Deus quer derramar nas nossas vidas, é algo tão forte que você consegue amortecer e até esquecer das lutas que você passou. Então permaneça firme. Diga para o seu irmão, diga, permaneça firme, meu irmão. A sua maior vitória nesse tempo agora é estar firme. O Brasil vai ser abalado, a igreja vai ser abalada, mas nós não seremos abalados. Diga, eu não serei abalado.